não então, bom, então, é claro, acho que essa discussão boa tarde a todos e todas, a gente já começou uma discussão agora, um pouco antes da mesa iniciar, essa discussão pode continuar na hora do debate, né? E a mesa intitulada, dessa mesa da Comissão de Imagem e Som, né, intitulada Memórias, Histórias e Trajetórias, né, que busca unir, enfim, a diversidade dos filmes que a gente recebeu, longas, médias e curtas-metragens que a gente recebeu para serem selecionados como finalistas aí do Prêmio Ana Galano, né? Então, cada apresentador vai ter por volta de 10 minutos para falar sobre o filme e depois a gente começa o debate. Eu vou seguir a ordem aqui, se todos e todas concordarem, né? Enfim, a ordem que está no site. E a gente começaria, então, com o filme do Celso Castro, Libertação de Guiné-Bissau, entrevista com o comandante Pedro Pires. Celso, pode falar. Obrigado, Felipe. Bom, eu vou só compartilhar aqui brevemente, os 10 minutos que eu tenho. Já apareceu aí, né? Bom, vou falar de um documentário, um filme documentário que foi feito por mim e pela Thaís Blanc. Thaís Blanc é professora do CPDOC, na Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas, é doutora em comunicação, e essa é a área dela, muito mais do que a minha, que não tenho mínima experiência com audiovisual. Tem com entrevistas filmadas, mas é diferente. O resultado é 1h05, documentário feito com o comandante, né, Pedro Pires, Pedro Verona Pires. Para quem não conhece, é um dos personagens mais importantes da história recente de Cabo Verde, né? Ele vai jovem estudar em Portugal, onde ele frequenta a Casa dos Estudantes do Império, que é um grande centro de politização de vamos dizer, todos os jovens das antigas colônias africanas. Foge de Portugal com um grupo grande, adere ao PAIGC, né, que era o Partido Africano pela Independência de Guiné e Cabo Verde, e essa luta de libertação anticolonial, trabalhando com Amílcar Cabral, que era o líder máximo do PAIGC. No início ele trabalha no Senegal, fazendo trabalho de base, né, de regimentação política, mas depois ele tem formação militar em Cuba e, enfim, tinha um plano originalmente de uma tentativa de desembarque em Cabo Verde, que eles desistem e ele se junta à luta armada na Guiné-Bissau e se torna um chefe militar, um comandante militar importante, coordena 2 frentes da luta, que é bem sucedida, né? Talvez seja o caso da luta de independência melhor sucedida em termos táticos e estratégicos também das ex-colônias africanas. Em 73, com o assassinato do Amílcar Cabral, ele assume uma posição mais importante, é ele que vai negociar em Londres o reconhecimento depois, né, já depois da Revolução dos Cravos, o reconhecimento da independência da Guiné-Bissau, e depois, mais à frente de Cabo Verde, ele se torna o primeiro-ministro de Cabo Verde, né, fica por 15 anos como primeiro-ministro, perde as eleições quando são realizadas, mas 10 anos depois ele se elege e se reelege presidente de Cabo Verde. Então, um personagem vivo, né? Nós tive lá aqui ao meu lado a Thaís, e uma assistente nossa que foi, uma aluna, na verdade, entrevistando o Pedro Pires. Foram 3 dias inteiros, quase, de entrevista. Mas, enfim, ele nunca tinha dado uma entrevista tão longa, e uma história de vida, né, que fizemos, mas isso resultou num livro também, já foi publicado pela editora FGV, que a gente, enfim, editou, né, a entrevista inteira, mas o documentário ele se concentra na libertação da Guiné-Bissau. Tá? Esse documentário, que está aí o link para o YouTube, não vou abrir porque não tem tempo, mas quem puder pode assistir. O que eu queria chamar a atenção aqui na Unbox, nesse grupo, né, que como esse documentário ele é resultado de 3 intencionalidades diferentes e que se cruzaram né, e dialogaram entre si nesse projeto. Primeiro que a realização da entrevista ela estava numa tradição longa do CPDOC, tem um programa de história oral desde 75, né,
verdade, 75, 73, o CPDOC foi criado. Mas é enfim, um programa de história oral que tem quase 50 anos já. Então, nós realizamos entrevistas, né, nos últimos 10, 12 anos, praticamente todas filmadas, não são mais em áudio. Então, temos aí uma tradição longa, né, de registro, né, um aspecto muito documentário, né, acervo. Por outro lado, também tínhamos o Núcleo de Audiovisual e Documentário, que foi criado no CPDOC em 2005, que trabalha muito junto com o programa de história oral, mas na qual a ênfase é na produção audiovisual. Então, se o programa de história oral está mais, vamos dizer, do lado documental, arquivístico, né, o registro, a sessão, tudo fica por conta da história oral, o núcleo audiovisual tem como finalidade principal produzir a partir não só desse acervo, mas, evidentemente, tendo uma atenção especial ao nosso acervo. Ele lança também editais anuais. Esse ano foi o 8º, se não me engano, de produção audiovisual, as pessoas se inscrevem, um grupo é selecionado para desenvolver o projeto, e desse projeto, uns 3 ou 4 são, afinal, produzidos. Enfim. Mas o Pedro Pires, no finalzinho da entrevista, quando ele agradece, né, ele fala disso, né, tá aqui um pequeno trecho, trabalhar o percurso dele, mas muito agradecido por essa iniciativa, que é uma valorização do meu percurso enquanto africano e combatente da liberdade. E aqui o africano e combatente da liberdade tem uma dimensão que só ficou clara na realização da entrevista e mais ainda depois, quando a gente foi editar tanto o livro quanto esse documentário, né, o peso que isso tinha. Mas aqui são 3, vamos dizer, intencionalidades, 3, né, momentos que podem ser separados, mas que se cruzaram nesse produto final. Quer dizer, para o Pedro Pires, ele estava engajado numa guerra pela memória, uma guerra de símbolos. Quer dizer, ele tem uma vontade de memória. Ele queria falar e ficou muito explícito isso. Ele está lutando contra versões que ele acha ainda coloniais da história da luta de independência, tanto da Guiné-Bissau quanto de Cabo Verde. E que os combatentes, ele está se referindo basicamente à geração dele que lutou, do qual ele é um dos últimos remanescentes, ele fala isso, né, ele tem um dever histórico de lutar contra, né, algo que não estaria hoje, né, por conta de revisionismos de tipos variados, ou, enfim, de uma falta de atenção, ainda marcadas pela narrativa colonial. Então, ele tem essa intenção política muito claramente africana. E a africana é interessante, ele não usa a palavra raça, negro, nada, em momento nenhum dos 3 dias. Para ele, isso não é uma questão, a questão é de ser um africano combatente lutando contra, né, o colonialismo, tanto na época em armas quanto hoje no depoimento dele. Então, não é uma questão só de memória, de registro, mas é ainda um instrumento de luta muito claramente nessa guerra que ele fala e que ele insiste muito. Quer dizer, na hora da entrevista, é óbvio que a gente percebia essa intenção, mas o peso que ela ganhou só ficou mais à frente, claro, na produção do documentário. E aí tem tanto, vamos dizer, a entrevista linear, gravada, como também teve na produção pesquisa de fontes. Nós inserimos, por exemplo, muitas fontes de imagens em movimento do Exército Português, do arquivo deles, que nos cederam, fotografias, trechos de discurso do Amílcar Cabral, que estão registrados em áudio. Quer dizer, basicamente, a entrevista dele, a visão dele, mas não é só ele falando. Tem toda uma pesquisa que fez com que o documentário resultasse, né, da junção dessas 3 coisas. Nós mostramos para ele antes, né, de liberar, ele gostou, mas fez várias sugestões pontuais, inclusive alguns errinhos, vamos dizer, cronológicos na edição, pouca coisa, mas, enfim, ficou muito satisfeito também com o livro. E, bom, isso aqui está no iniciozinho, perdão, eu já saí, mas tem deixa eu só ver aqui que eu não sei se com um trecho de 50 segundos, ainda me resta 50 segundos ou não? Tem 2 minutos ainda, Celso. Só a abertura, são 50 segundos que ele fala, tem um ditado africano. Deixa eu só um instantinho que eu preciso compartilhar aqui no YouTube. Ok, agora já vai.
Estão vendo aí, né? Só os 50 segundos mesmo. Eu costumo utilizar um ditado africano que diz que enquanto o leão não tiver o seu historiador, a glória vai para o caçador. Estou a tentar ver se o leão arranja o seu historiador. É o que eu digo aos meus amigos africanos. A história contada pelos outros está carregada de preconceitos. Nós, vocês, nós, temos de fazer a nossa história, temos de trabalhar isso. Pronto, era só a historinha. Deu para ouvir desde o início a historinha do leão e do caçador, né? Eu acho bastante legal que ele abre. De alguma forma, nós fomos junto com eles, né? Compondo a história do leão, o historiador do leão, contra a história do caçador. Bom, acho que é isso. Apresentar o filme, está disponível, né, para ver. E agora a gente também fez a legendagem em inglês, deve estar pronto daqui a uma semana ou duas também, mas já está disponível no YouTube. Tá? Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Celso Castro, muito bacana o filme. Então a gente passa agora, antes de passar para o Gabriel, né? Só avisar que então a gente está gravando e a gente está vendo a possibilidade de depois da gravação enviar para quem tiver, enfim, interessado nessa mesa, né? E que agora e também informo que depois dessas questões levantadas pelo Renato e Alessandro, a gente já vai também gravar a próxima mesa da Comis, né? Então acho que foi muito importante aí a intervenção tanto do Renato, Alessandro, agradeço, e a Mina, né? Enfim, pela sugestão, agradeço por isso. Então outras mesas vão poder ser gravadas. Então passo agora a palavra para o Gabriel Barbosa, né? O filme Memórias de Aço. Olá, me escutam, né? Olá, Luiz Felipe. E na verdade meu nome é Fernando Souza, mas tudo bem, é porque o meu computador aqui está como Gabriel, porque o computador do Gabriel meu deu defeito e tive que pegar emprestado com ele, e o Gabriel é com quem eu divido a direção do curta Memórias de Aço. Então, cumprimentar todos e todas que estão assistindo aí, os professores, professoras, e dizer que é um prazer estar aqui. E obrigado, Luiz Felipe, obrigado, pessoal aí da organização da Unbox. Eu gostaria de começar falando sobre o Memórias de Aço, é um curta documentário que a gente produziu em 2020, agora, enfim, bem recente, um curta com um pouco mais de 8 minutos, com uma parceria muito importante com o Centro de Memória do Sul Fluminense, Genival Luiz da Silva, com a Universidade Federal Fluminense, com o campus de Volta Redonda, né, com professores e professoras de História de Volta Redonda, da UF de Volta Redonda. E eu e Gabriel, a gente tem uma produtora, tanto eu quanto ele somos formados em Ciências Sociais. Eu tenho um mestrado em Ciências Sociais pela UERJ e o Gabriel terminou recentemente o doutorado em Antropologia pela UF. Então, a gente atualmente trabalha com a produção de filmes, trabalha estritamente com produção de filmes. A gente, vamos dizer assim, foi para o campo aí da produção de imagens e tudo mais. Temos produzido algumas coisas e criamos uma produtora, que é a Procó Filmes. E a gente produz o Memórias de Aço no contexto da pandemia. Eu acho que isso é importante e não é trivial, obviamente, né? E a gente, a partir dessa interlocução com os professores da Universidade da UF, de Volta Redonda, a ideia era justamente trazer e lançar a luz para o parque, que hoje é o Parque da Cidade, mas que foi o antigo BIB, né? O Batalhão de Infantaria Blindada de Volta Redonda, que foi um centro de tortura, de prisão durante o regime militar. Então, a gente, diante de todas as condições colocadas pela pandemia e tudo mais, né, isolamento social e essas coisas todas, a gente acaba recorrendo, vamos dizer assim, ao material de arquivo
acumulado pelo Centro de Memória do Sul Fluminense, Genival Luiz da Silva, e também alguns depoimentos dessas pessoas que ali foram presas, foram torturadas naquele local, no antigo BIB, para trazer esses depoimentos e, a partir disso, montar o documentário. Então, o documentário que a gente produz a partir de imagens de arquivo, desses depoimentos para a Comissão da Verdade do Rio, para a Comissão Nacional da Verdade, mas também a partir desses materiais de arquivo, como jornais, matérias, enfim, uma série de outros documentos, né, documentos pessoais dessas pessoas. Então, a gente, a partir disso, vamos dizer assim, vai montando um quebra-cabeça e faz algumas imagens externas, pouquíssimas, assim, lá onde hoje funciona o Parque da Cidade, com o objetivo de trazer, enfim, esse local hoje, né? O que é esse local hoje lá em Volta Redonda. Então, é um filme que trata desse espaço que é o antigo BIB, o atual Parque da Cidade, em que a gente busca aí trazer, enfim, conferir protagonismo para essas vozes, para essas falas e para essas questões que ainda permanecem ali. Eu acho que tem um ponto importante com relação ao curta, que ele está inserido num projeto maior da Universidade Federal Fluminense, enfim, e do grupo articulado em torno do SEMESF, que é justamente de transformar hoje esse Parque da Cidade num centro de memória. Então, isso está inserido num projeto maior de transformar aquilo ali num espaço de memória, no Museu dos Direitos Humanos e do Trabalho, enfim, como tem sido chamado. Então, o curta também tem essa inserção e, obviamente, acaba sendo um instrumento interessante para que a gente lance mais visibilidade sobre essa situação no Sul Fluminense, né? E eu acho que pensando aqui na dinâmica do Rio, acaba que as questões propriamente ditas do interior muitas vezes acabam um pouco abafadas por toda centralidade que acaba a cidade do Rio acaba ocupando e tudo mais. Então, essas questões assim estavam muito no radar, assim, como é que a gente pode produzir algo também que confira mais visibilidade para o fato de que no interior do estado do Rio funcionou um centro de tortura, um lugar de prisão e, enfim, e de repressão durante a ditadura civil-militar. Então, é um curta produzido a partir dessa triangulação universidade, a gente da produtora, enfim, e buscando aí, vamos dizer assim, trazer esses depoimentos e trazer essas imagens, esses documentos, né? Imagens não, mas documentos de arquivo, no sentido de abordar e também vamos dizer assim, se inserir. O documentário se insere atualmente numa disputa que há, sobretudo com a prefeitura de Barra Mansa, que assinou recentemente um termo de ajustamento de conduta, justamente em que a prefeitura se compromete aí com o Centro de Memória, da construção do Museu do Trabalho e dos Direitos Humanos em Barra Mansa. Então, quando eu falo Volta Redonda, é porque Barra Mansa, Volta Redonda está ali, são cidades bem, bem próximas, e o antigo BIB está localizado na cidade de Barra Mansa. Então, a gente... o curta, o projeto, enfim, todo esse debate ele se insere no momento também em que, vamos dizer assim, há um recrudescimento aí das disputas em torno desse espaço, do que se fazer nesse espaço, né? Assim, a prefeitura recentemente, para se ter uma ideia, apresentou um projeto de criar lá pistas de skate, kart, uma série de coisas que não dialogam e de forma nenhuma consideram o fato de que no antigo BIB funcionou aí um espaço, foi um espaço de repressão da ditadura e tudo mais. Então, é uma disputa muito latente assim, em torno de temas relacionados à memória, à própria, né, tudo que aconteceu durante a ditadura. E é um pouco isso, Luiz Felipe, assim, que eu queria colocar. Eu acho que também ficar aberto aí para a gente conversar, acho que é o que é mais
também acaba sendo bem interessante da gente conversar com os colegas e nesse sentido, também pensar as questões que cada trabalho traz. Mas é isso, agradecer mais uma vez e uma boa tarde para todo mundo. Obrigado, cara. Obrigado, Fernando. Passo agora a palavra para o Alessandro Campos, para falar do filme Catu. Então, obrigado, Alessandro. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos e todas. E boa tarde. É sempre bom estar reunido. Enfim, é sempre um prazer estar aqui falando sobre Catu. Bem, espero que todos tenham assistido Catu. Se não assistiram, ainda está disponível para assistir. Bem, Catu, eu faço minha pesquisa de doutoramento com o povo Capó, lá na terra indígena Autoriaçu, no Maranhão. O Catu nasce não de um desejo meu, mas de um desejo dos indígenas de fazer um filme. Isso eu falo um pouquinho na sinopse e é importante falar isso. Em 2017, eu estava em campo e eu sempre pensei, e sempre me preocupou, de certa forma, sempre me aborreceu também, saber que muitas pessoas fizeram alguns filmes, algumas filmagens com os Capó e eles não tiveram acesso a isso. E também queria apresentar a eles, de uma forma assim mais consistente, o próprio cinema indígena. Então, nesse campo que eu fiquei lá 15 dias, eu fiquei sempre exibindo algumas produções e tudo que eu conseguia achar na internet sobre alguns filmes, algumas coisas que fizeram com eles, e eles não tinham acesso, e exibir. Eles estavam uma luta ferrenha contra os madeireiros em 2016, 2017, não, 2017 já estava mais cessado, mas 2014, 2015, até 2016, eles estavam com umas brigas muito feias com os madeireiros, e muita gente ia lá, fazia uns filmezinhos, uns curtinhas, e eles acabavam não tendo acesso. E também muito interessante passar para eles o filme do Darcy Ribeiro com Hans Fortmann, de 1950, eu acho que é 50. Está no YouTube, está disponível, que é Um Dia com os Índios Capó na Floresta. E eu fiz essas sessões de filmes com eles na Oru, lá na casa comunal da aldeia Xigrendá, na terra indígena Autoriaçu, e eles ficaram assistindo, e eles gostaram muito disso, e a gente fez uma sequência de 3 dias de exibição desses filmes. E também apresentando o filme de outros parentes, do Divino, dos Machacali, enfim. E eles gostaram muito, e eles ficavam sempre perguntando: que povo é esse, Aressan? Que povo é esse? Como é? E no 4º dia, de manhã cedo, eles foram me acordar e disseram: Alessandro, a gente quer fazer um filme. A gente quer também fazer um filme para mostrar para os nossos parentes, nossa cultura, o que é que a gente faz aqui na aldeia. E eu não tinha ido preparado para fazer um filme. Eu estava com minha câmera, sorte que eu tinha pedido o microfone emprestado. Aí eu, claro, né, vamos fazer. O roteiro é totalmente deles, é do Francisco, do Fernando, do Dixin e do Valdir. Aí eu pensei, tá, vamos fazer então. Tá, hoje à noite a gente vai fazer uma reunião para pensar como é que vai ser o filme. Tudo eles fazem uma reunião primeiro para organizar, para pensar, isso eu acho muito interessante deles. E eles decidiram como é que ia ser, a gente ia para a roça, pegar mandiocaba, cozinhar mandiocaba, mostrar como é que faz. Mandiocaba, aquela bebida que aparece, que ela é cozida e ela é muito doce, muito gostosa. Enfim, é de uma das ramificações da mandioca. E eles iam se pintar, não de genipapo, como os tembé, eles se pintam muito de genipapo, mas eles aprenderam com tembé, a pintura capó é urucum, por isso que eles pintaram de urucum, não é para se pintar de genipapo. É importante pensar como que o audiovisual tem essa potência também, né, de acionar, como é que a cultura deles, esse recrudescimento, não recrudescimento, mas talvez a palavra que a gente está usando muito, que é a revitalização cultural, né, como que o audiovisual tem essa potência. Quando eles assistiram os parentes dele, foram gravados pelo Darcy Ribeiro e por Hans, nos anos 50, começo dos anos 50, muito do que eles assistiram lá, eles não fazem com tanta frequência. As plumagens, que é uma das características, Berta Ribeiro tem aquele livro fascinante com o Darcy, sobre a plumagem do povo capó, eles não costumam fazer com tanta frequência, por uma série de fatores, de problemas de invasão de terra e a própria rotina deles, enfim. E eles perceberam isso e criaram uma festa criada e pensada exclusivamente para ser filmada e para ser exibida depois.
Então, o filme nasce desse desejo deles de mostrar a própria cultura sendo acionada, né, esse desejo é acionado pelo audiovisual, pelas produções que a gente exibiu na ORU durante 3 noites seguidas. Bem, e o filme acontece, a narrativa inteira é pensada da forma como aconteceu, na sequência como aconteceu, e o roteiro é totalmente deles. Eu só vou filmar, vou e volto. Eles, claro, eu perco a parte que eles comem junto com a mandioca, porque eu tinha só um cartão de memória, e eles foram comer, e eu estava descarregando o computador, e me deu tempo de filmar isso, mas, enfim, filme etnográfico, é assim que acontece, então eu acho que é uma discussão bem interessante a gente pensar nisso. E o filme acontece, e a montagem é feita junto com eles. Eu montei em Belém, eu só acabei de montar isso em 2020. Eu já tinha feito um corte bem maior, e eles têm acesso a isso, mas o filme só começa a circular depois de 2020, em algumas mostras, e o filme ganhou o prêmio de melhor filme etnográfico no Festival Internacional do Filme Etnográfico do Recife, desse ano, o 10º Festival do Recife, e eles ficaram muito felizes, mandei para eles têm uma versão bem curtinha, bem pequena, onde eles ficam no celular, eles assistem de vez em quando, eu falo com eles sempre sobre o filme, e eles querem fazer outro. Enfim, eu acho que o interessante desse filme primeiro, pensar que o filme nasce da vontade deles, não fui eu chegando, ei, pessoal, vamos fazer um filme, vamos fazer quando é que vai ter festa? O filme nasce, tudo que acontece foi pensado para ser exibido, para ser filmado, para ser exibido, como uma parte da cultura capó, o desejo deles de fazer isso. E o segundo, que na hora da montagem, eu respeito muito a parte que eles querem que saia. Ou seja, o filme, eu recebi algumas críticas de alguns amigos do cinema, enfim, que é muito grande. Até engraçado, né, Renato, que o Alex, quando ele foi exibido na mostra Arandu, ano passado, eu falei, não, o pessoal falou que o filme é muito grande, nem é para festival, nem é para mostra. Aí o Alex vai lá e falou, não, esse filme é para mostra, é para festival, ele é grande, mas ele é o tempo, como a saudosa Eneida, né, Renato, Eneida de Assis aqui da UFPA, ela dizia, o tempo do índio. O índio tem um tempo dele, que é diferente. Então, eu tentei sempre pensar nisso. Na montagem, o filme não podia ficar ninguém de fora. Todo mundo que participou da festa tinha que aparecer, eles tinham que se ver na tela, eles tinham que concordar com o tempo do filme, concordar da forma que o filme foi feito e montado. Bem, e o filme recebeu, eles gostaram muito, algumas coisas eu incluí, outras eu tirei, conforme eles indicavam isso. Bem, e o filme tem alguns desdobramentos. O desdobramento maior do filme além dessa circulação bem interessante, que eu depois eu fiquei um pouco surpreso de circular em alguns mostras festivais e ganhar o prêmio, apesar do meu co-orientador, Etienne Samon, sempre disse que ele tinha uma potência etnográfica muito grande, mas enfim. Eu acho que o grande desdobramento do filme foi que, em 2018, eu escrevi um projeto para o Prêmio ProEx de Cultura e Arte, aqui da UFPA, e a gente foi selecionado, ganhamos um recurso, e eu fiz uma série de oficinas na aldeia. Essa aproximação deles começou com a exibição, depois com a produção do filme, com o roteiro deles, claro, que é a Catu, e a aproximação deles com o audiovisual, eles começam a produzir os próprios filmes. Hoje eles têm um coletivo, em Andean, de Cinema Capó, que é algumas produções feitas, enfim, tudo foi meio paralisado por conta da pandemia, mas eu estou voltando para a aldeia agora em dezembro, se Deus quiser já está tudo amenizado. E eles têm o coletivo, eles têm algumas produções, vão ser exibidas algumas produções aqui no Festival de Cinema Etnográfico do Pará, em novembro, nas mostras paralelas. E essa é a história do filme. Eu acho interessante 2 pontos. O filme nasce do desejo deles de fazer uma produção para divulgar a própria cultura, acionado pelo audiovisual, assistindo filmes de outros parentes e filmes feitos, claro, por Darcy Hansmar dos anos 50, nos parentes que eles se reconheceram na tela, né? Na tela improvisada na ORU, que era uma coberta de mesa branca. E o segundo é que eles acabaram, a partir do filme, a partir do desejo deles, a partir dessa apresentação do audiovisual, dessa potência, a gente conseguiu fazer a oficina deles se organizarem enquanto coletivo de cinema. E eu acho que é um grande passo para eles terem essa autonomia de produzir os próprios filmes. Bem, é isso, o resto fica aberto para a gente continuar nossa conversa. Obrigado. Muito obrigado, Alessandro. E a gente passa, então, a palavra para Camila Almeida, né? Ela está representando o Hermínio Santos,
O filme é Oportunidades e Desafios das Mulheres Negras no Mercado de Trabalho. Então, Camila, a palavra. Olá, pessoal, boa tarde. É muito bom estar presente nesse debate, né? Depois, na próxima mesa, eu também participo com um outro filme da série. Essa série é uma Challenge of Contemporary Brazil, é uma série composta por 6 episódios, né? Então, um episódio vai ser apresentado aqui e o outro vai ser apresentado mais tarde na próxima mesa, né? Dois que foram escolhidos. Eu já peço desculpas, né, em nome do professor Hermílio, ele precisou viajar, ele está com uma outra pesquisa em andamento e algumas entrevistas foram marcadas para hoje, então ele não pôde estar presente nesse momento aqui. Vou falar um pouquinho sobre quem eu sou, né? Eu sou jornalista, tenho mestrado e doutorado em ciências sociais, e agora eu tenho realizado a minha pesquisa de pós-doutorado em sociologia visual, tudo pela PUC, do Rio Grande do Sul. Então, nesse projeto de sociologia visual, eu tenho atuado na investigação na indústria de óleo e gás, né? Então, são sempre áreas bem distintas, assim, bem diferente um pouco da minha característica inicial de trajetória, que é do jornalismo, né? Então, acaba respingando em várias áreas, assim. Então, o professor Hermílio, para quem não conhece, né, ele é coordenador do Centro de Análises Econômicas e Sociais aqui da PUC, que é o CAIS, e ali a gente desenvolve pesquisas com fomento público e privado e com pesquisadores de diversas áreas do conhecimento. E dentro do CAIS, já há algum tempo, né, mais de 5, 6 anos, existe um centro de produção audiovisual, então a gente já produziu diversas obras audiovisuais por meio das pesquisas, né, ou a partir das pesquisas realizadas por esse centro. E foi mais ou menos com essa ideia, né, que essa série foi elaborada, foi concebida. A série foi feita em parceria com uma produtora de vídeos aqui de Porto Alegre, a Conta Pra Mim Filmes, da qual sou sócia. E ela foi lançada no Fórum da ISA esse ano, né? Foi uma série que teve o financiamento da CAPES. E eu vou falar um pouquinho antes de entrar no episódio sobre a série em si, porque o que acontece? O Fórum da ISA seria realizado em Porto Alegre no ano de 2020, mas em função da pandemia, o fórum ele foi adiado, né? E passou a ser online. Então, toda aquela aproximação que a gente estava fazendo aqui na coordenação para mostrar um pouquinho sobre o Brasil, né, sobre as questões do Brasil, que é tão amplo e que tem várias realidades, enfim, acabou ficando mais difícil, né? Então, como foi um fórum online, acabou murchando um pouco as expectativas nesse sentido. E era ali no começo da pandemia, no começo dessa, né, quando a gente começou a planejar como seria essa questão online. Então, ter essa série era uma forma de apresentar para as pessoas, né, para quem vinha de fora, um pouquinho da realidade do nosso país. Então, a gente pensou em áreas que falam desde o meio ambiente, fala também sobre quando a sociedade civil se organiza para dar conta de uma brecha que o Estado não dá conta, né? Então, a gente fala sobre diversos temas, e um deles é essa questão das mulheres negras no mercado de trabalho. Então, assim, o professor Emílio ele foi o diretor-geral da série, né? E eu dirigi alguns episódios em específico, e o da Mulheres Negras e Oportunidades e Desafios no Mercado de Trabalho é um deles. Então, a personagem, né, a entrevistada desse vídeo, ele é um vídeo de 22 minutos, e é a jornalista Flávia Oliveira. Ela é jornalista, trabalha na Globo News, no Globo, escreve para o Globo, CBN e etc. Então, assim, ela foi escolhida, né, porque ela é uma mulher que atua muito fortemente nas falas dela, inclusive, né, nos seus comentários, em texto e também na TV. Ela traz muito essa questão social e ela é uma ativista, né, dessa questão. Então, ela foi escolhida para fazer parte desse episódio, e ela, naquele momento em que a gente estava produzindo, então a gente precisou, quando a verba da CAPES foi liberada, a gente teve 2 meses para produzir. Então, janeiro e fevereiro
foram os meses que a gente teve para produzir todo esse material. Então, nós fomos a Brasília, teve entrevista aqui em Porto Alegre, teve entrevista no Rio de Janeiro, e nós tentamos encaixar a entrevista dela quando fomos ao Rio, mas ela estava bem restrita em função da pandemia. A netinha dela tinha acabado de nascer, então a gente teve que ter esse desafio de fazer o episódio de uma série todo gravado de forma online. Então, a gente fez a entrevista com ela via Zoom, então uma entrevista de mais de 1 hora, e porque também ela estava com a agenda super apertada, não tinha mais tempo do que isso, mas ela é uma mulher que como eu falei, né, ela atua muito sobre essas questões sociais, e ela tem uma fala muito concisa, assim. Eu espero que vocês tenham oportunidade de assistir o episódio, todos eles, né, estão disponíveis também. Então, essa foi a ideia, né, de trazer uma mulher que não só fala sobre essas questões sociais, como viveu, né? Ela é uma mulher negra no mercado de trabalho, ela é uma mulher negra com uma alta posição dentro do veículo que ela atua, ela é muito reconhecida por isso, né? E ela tem uma voz que é muito importante, que movimenta diversas questões na sociedade. Então, ela era a pessoa mais adequada para aquele momento, para aquela fala. Eu vou dividir com vocês aqui, não sei se é possível compartilhar a minha tela, mas eu vou apresentar só um trechinho, que é o trechinho inicial do vídeo, em que ela tem uma fala bastante forte e analisando sobre o sucesso dela, né? Porque ela fala em questões de privilégios e etc., como ela se formou. Então, nesse vídeo, ela traz toda a trajetória, né, dela, porque ela morava no subúrbio e estudava no centro do Rio, e era bastante longe da casa dela, então, mas ela passava de ônibus todos os dias e observava as oportunidades. Ela olhava pela janela do ônibus e enxergava oportunidades que ela não tinha no subúrbio e que ela ia buscar fora, sempre olhando aquilo e almejando coisas diferentes do que a família dela havia alcançado até então, uma família bastante humilde e etc. Então, vou colocar aqui um pouquinho esse início, ele é bem curtinho, o início, né? Deixa só eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. Tá aparecendo para vocês? Ainda não. Agora sim, né? Sim. Eu tenho uma carreira muito bem sucedida e sei que é atípica, rara para uma mulher com o meu perfil, tanto étnico-racial, de gênero, quanto de origem, né? Não são muitas mulheres negras vindo da periferia que têm a carreira jornalística que eu consegui construir. Mas, às vezes, me pergunto se eu fosse um homem branco nascido na Zona Sul, nas classes médias, talvez eu estivesse numa posição profissional muito superior à que eu estou. Eu acho que esse exercício precisa ser feito, mesmo sendo eu uma profissional bem-sucedida e feliz com as minhas posições. Mas será que teria limite? Né? Acho que para alguns homens não tem limite, né? E para mulheres, sobretudo para mulheres negras, tem. Deixa eu só parar aqui a produção. Então, era isso, era uma breve apresentação, então, né, que eu tinha para fazer. Ela discorre, então, ao longo de todo esse episódio sobre essas questões, sobre questões sociais, sempre trazendo, se colocando, né, analisando e sempre estando no centro da sua análise, assim, é bem interessante. Então, agradeço a oportunidade. Obrigado, Camila Almeida. Então, agora passo a palavra para o Renato Atias e para a Mina Had, sobre o filme As Palavras Encantadas do Rúpida, na Amazônia, Mestres e Saberes, por Renato Atias. Obrigado, Luiz. Queria agradecer essa seleção para a mostra, que eu acho que foi super importante, do comitê.
que você participou. E para mim é um prazer estar com velhos conhecidos aqui, inclusive o Celso, que fazia tempo que a gente não se via, né? Nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou passar a palavra agora para a Mina, ela vai apresentar. Logo em seguida eu fecho com alguns minutos para que a gente possa colocar algumas questões. Ok? Mina, por favor. Okay. Okay. Can I share at the beginning some part of the film then? E aí eu senti que ele ia morrer. No momento eu disse, eu posso pegar o barco e posso levar Birrit até o hospital. Mas o filho dele disse, não vale a pena. Queremos ele aqui. Então eu vi as pessoas já colocando Birrit dentro da canoa cortada. Essa é a maneira de enterrar. Eles pegam uma canoa. C'est le problème d'Internet. Corta no meio, depois eles fecham como se fosse uma caixa. Eu acho que a conexão não está muito boa. On est resté. Lá estava em uma posição fetal. Em seguida, trouxeram os seus pertences, as suas coisas, e colocaram dentro da canoa suas roupas, sua bengala, sua rede, suas coisas. Depois colocaram um pouco de farinha e beiju de mandioca, comida para a sua viagem. Então, fecharam. Já era noite. Ça, c'était déjà vers, je sais pas, c'était déjà nuit. Dormi naquela noite perto de Birrit. Ele estava lá, dentro da canoa. Eu estava na minha rede. Eu estava dormindo com as músicas que acabara de ouvir de Birrit na minha cabeça. No dia seguinte, eles chegaram. Um grupo veio buscar a canoa para enterrar. Devia enterrar em um lugar onde a família próxima não deveria saber. A família próxima, Birrit, bem próxima, ficam na aldeia. Eles não veem onde foi enterrado. Eu fiquei junto com a família, limpando a casa, removendo todos os vestígios de Birrit. Tivemos que queimar tudo que ele tinha. Antigamente, eles queimavam até a casa, mas não queimaram a casa. Fizemos isso para que o bateco de Birrit fosse embora, para que o bateco de Birrit não permanecesse ali. Esta foi a última vez que eu vi Birrit, dia 31 de julho de 1994.
Ayam Yakanakaya Maria Iraya Tuva Maria Kapi Kaya Deyu Ayam Vidoya 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 Yakabikaya Nama Kapivaya Piyakaya Yakabikaya Maria. O que aconteceu depois da chegada dos missionários evangélicos? O que aconteceu com a prática do xamanismo e da medicina tradicional? Bom, on sait déjà que les missionnaires Sabemos que esses missionários não respeitam o conhecimento e nem as práticas tradicionais dos povos indígenas, e muito menos dos Rupta, porque eles querem impor a sua própria convicção cristã. Eles querem apagar todos os laços transcendentais que os Rupta têm com os outros e com a natureza. Eles realmente querem mudar o seu modo de vida. São muitos anos que eles estão tentando. Muitas pessoas já escreveram sobre isso, sobre esse assunto. Estamos agora numa situação bastante deplorável, porque os missionários estão lá, querem ficar. Eles pretendem transformar completamente a vida dos Rupta para trazê-los a um mundo que é completamente diferente da sua maneira de viver. Então, essas práticas xamânicas estão desaparecendo? Não posso dizer que está desaparecendo. Não acredito que deixará de existir. Acho e sempre vai continuar a existir, mas passando por um processo de transformação. Será algo diferente. Vemos hoje muitos jovens interessados. Kena peri kana maya namadi kapila pideko yana de kana ko yana de ya will. J'arrête là ou je continue? It's all right? Okay. Okay. That was just to show you how to get to the film, to give us a little bit emotion of the making and editing of the film. Renato, shall I continue? Ou tu veux commencer? Tu as quelque chose à dire encore? Sinon, je peux continuer en brésilien. Oui, je vais juste dire un mot sur le film. I want just to say that the making of this film was a necessity. As you see, it has been collected through the research of Renato Attias that has been done in the 70s in the field. And we have tried to make this film, to make the past to the present. So Renato Attias was a translator, and I tried to be a mediator to make all this scientific research accessible to a larger public. The most important point was how to bring the memory of the archive and the emotion that this archive has been lived with the anthropologists through the photos, how to bring it to the film. And the art of the editing, as that was in this part, you could see how we choose the music that Renato has recorded
with the photos and archive and the movement, we try to bring the same emotion that Renato has been living in 70s to bring it to the audience. So I think when you work on an archive, that is the most important thing to do, to make the emotion of the person who had collected them. And I'm not an anthropologist. I'm a filmmaker who make the film about cultural heritage. Renato Atias, who has done all this research during all these years, and the purpose was really to be a trait d'union, an intermediary between the researcher and the larger public. So we started this film in Belém at the Festival de Para. I just showed 2 little pictures, if I can. Can you see that? Yeah. You can't see your screen, but it's white. Okay. It's blank. It's white. Okay, wait. Any minute. Okay, we started in Belém at the Festival Ethnographique de Para, where Alexandre Campos is director, who is here. And we continued in Belém, and then we started the shooting in France, in Paris, and just before the pandemic. And the pandemic started, and the making of this film became a real necessity. Why a necessity? Because through the pandemic, the people started to look at the culture of the other people in the other way. So what Renato Atias has been making through this film in this context became very actual. So in this actual context of the society that we are living in the Western countries, the knowledge of Hubda can make us to have another look, another way of acting, another way of being, thinking, and also making the film about the indigenous knowledge and their way of living. In the context that world is reflecting on how to build the world of tomorrow, it may show us how to listen more to the indigenous, how to make the future project with them, and also how to make the visual project with the indigenous. I think if there is one message of this film that has been circulating in different countries, is how to do more with the indigenous people and make them participate in what we are doing. So I just quote, to conclusion, I quote what Renato was saying, and was very important. He said that I credit everything I know about this population to 3 gentlemen, Ihid, Mehdi, and Casimiro. I spent a fair amount of time with them. They had the confidence to teach me and let me understand not only their words, but also their way, their relationship with humanity. This is my duty to transmit this knowledge. Thank you very much. Obrigado, Mina. Eu vou só falar alguns minutos pouco do desafio de trabalhar essa narrativa fílmica, que tem 52 minutos. O acervo etnográfico foi coletado num período específico. Existem fotografias e imagens durante os anos 70 e os anos 80. A parte filmada que eu filmei durante os anos 90, Travou aqui, não sei se travou para vocês também. Stop at the... do Alto Rio Negro, e lá na fronteira com a Colômbia deu uma travada na fala do Renato. Vamos ver se ele volta. Renato, você está nos escutando?
Oi, Renato. Caiu. Você estava falando justamente sobre o acervo, né, etnográfico do período de 1970, 80 e 90. Se você puder voltar um pouquinho. Travou de novo. Obrigado, Luiz. Eu não estou numa boa conexão. Peço já desculpa a todos vocês por essa qualidade de... Veja, as imagens elas foram digitalizadas. As imagens elas foram digitalizadas bem recentemente. Luiz, você está me escutando? Escutei até o momento que você falou da digitalização recente das imagens. Pronto, então, vejam, eu vou parar rapidamente por dizer que essas imagens estão hoje dispostas através da Universidade do Texas, que digitalizou todo esse acervo. A partir de lá, nós conseguimos trabalhar e ver as dimensões. Esse filme tem várias dimensões. Tem uma dimensão completamente atual, né, da situação atual que eles se encontram. Tem uma dimensão relacionada à memória dessas populações que foi registrada durante um período X, principalmente nos anos 80, né? E tem uma análise antropológica que foi feita com o passar dos anos. Quer dizer, a interpretação antropológica sobre essa realidade dos povos Rupda, ela é acumulativa, entendeu? Eu não teria condições de falar o que eu falei se fosse filmado logo depois do meu trabalho de campo em 1984. Então, hoje, como eu continuo a trabalhar com essa população, eu tenho um acúmulo bastante significativo e grande, não só de análise, mas das relações sociais em que essas populações se encontram. Todas as pessoas, a grande parte das pessoas que foram filmadas e que foram, elas não estão mais nesse mundo. São pessoas que já passaram e estão no outro mundo. Então, eu lido atualmente com os netos dessas pessoas com quais eu trabalhei, que é uma outra dimensão muito interessante, porque quando eu viajo até São Gabriel da Cachoeira, eu vou encontrar os netos das pessoas com quem eu trabalhei nos anos 84, que foram os meus colaboradores de pesquisa. E até hoje, muitos deles me chamam de avô também, quando eu vou lá. Então, essas dimensões a sensibilidade aparece quando você revisita um arquivo que está lá atrás, que tem, sei lá, 30 anos que você não olha o arquivo. Quando você vai lá, você tem um outro lado, que é esse lado bastante emocional e de colocar isso dentro de um contexto atual. Bom, é um filme que eu acho que foi bem difícil de realizar nesse sentido, e não é um relato antropológico, é um relato etnográfico e é um relato onde se percebe as diversas dimensões relacionadas principalmente ao corpo. Eu trabalho o corpo nesse filme, eu trabalho as substâncias do corpo, as 3 grandes substâncias do corpo, e trabalho com 3 mestres que passaram para mim músicas, palavras encantadas, né, que são palavras muito fortes relacionadas à prática xamânica, e também a questão dessas imagens, que são imagens que colocam um olhar para trás, mas é um olhar para frente na realidade. Era isso, Luiz, obrigado e desculpe mais uma vez pela interrupção. Eu apaguei aqui a câmera para ver se eu conseguia não cair mais com essa péssima conexão que eu estou aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado, Renato. Thank you very much, Mina. Então, agora eu passo para o debate, né? Vou fazer um breve comentário para aquecer o nosso debate, né? A gente tem bastante tempo aí. Eu acho que
a combinação, apesar dos filmes serem muito diferentes entre si, eu acho que a combinação dos filmes traz uma série de questões mesmo que estão no título da mesa, né? Memórias, histórias e trajetórias, né? E ainda que seja, o bacana é que a gente pode pensar a memória e o arquivo, né? E essas trajetórias a partir de diferentes perspectivas, né? Uma em relação, né, ao filme do Celso Castro, né, do comandante Pedro Pires, né? E pensar essa questão da memória colonial, né? Construir uma história a partir do ponto de vista do leão e não do caçador, né? Fiquei me perguntando, Celso Castro, achei, enfim, um pouco como vocês trabalharam com as imagens de arquivo, né? Que vocês vão intercalando no meio da entrevista. E fiquei me perguntando agora que você falou sobre o livro, né? Que foi uma entrevista de 3 dias, né? Você disse. Qual que foi a escolha para manter mais sobre o filme na Guerra de Libertação da Guiné-Bissau e não tanto em outras partes da trajetória do comandante Pedro Pires, né? Memórias do Aço, né, do Fernando Souza e do Gabriel Barbosa trazem essa questão de pensar, né, a ditadura e a tortura numa cidade interior do Rio de Janeiro, né? E essa memória que também que é interessante também está no corpo, né? Os testemunhos falam muito, né, das dores que eles sentem até hoje ao ouvirem latidos de cachorro, né, ao ouvirem determinadas coisas que relembram aí esse período tão duro da nossa história, né? E fico pensando aí, Fernando e Gabriel, né, de que maneira comparar, né, os filmes sobre tortura na ditadura militar no Brasil com os seus filmes, de que maneira o fato de ser no interior é só uma questão mesmo do esquecimento dessa dimensão, né, na nossa história, ou outros elementos que vocês foram descobrindo no decorrer da produção e da pesquisa, né? Eu acho também interessante, por conta da sua trajetória que você trouxe aqui, né, que vocês são formados em ciências sociais, agora tem uma produtora, né, de que maneira essa formação em ciências sociais tem contribuído para a produção de filmes. Eu acho que isso é uma parte bastante interessante para pensar a questão da socioantropologia visual, da antropologia e sociologia visual no Brasil, em termos pedagógicos, né? O filme do Alessandro Campos é interessante também porque a gente pode ler o filme de várias maneiras, né? Mas também trata com uma ideia de uma memória, né? De uma memória que também os indígenas não tinham acesso a esses filmes, né? Ou um arquivo que os indígenas não têm acesso, que o Alessandro faz esse papel de restituição, né? E de que maneira eles vão tentar construir uma própria memória, né? E daí eu fico perguntando para o Alessandro, né? O Alessandro trouxe muito a questão da temporalidade, a importância de seguir o ritmo da temporalidade, né, dos Kayapó, e de que maneira, a partir do filme, dá para pensar numa outra forma de pensar o arquivo e a memória entre os Kayapó, né? Enfim, queria ouvir um pouco mais, Alessandro, sobre isso, né? Enfim, dessas múltiplas leituras que a imagem possibilita, né? Se a gente vê algo diferente, os indígenas se identificam, veem os seus antepassados, né? Enfim, eu acho que isso é um elemento bastante bacana que você traz no seu filme. O filme do Hermínio Santos, né, e da Camila Almeida, né? Traz essa questão, né? Enfim, da trajetória, né, dessa jornalista da Flávia, né? Bastante conhecida, mas traz a vários momentos da memória dela, na memória da infância, da adolescência, de como que ela teve que passar, enfim, teve que se esforçar muito para chegar no lugar onde ela está, enfim, e queria saber um pouco de que maneira nessas histórias, né, bem-sucedidas, né, se vocês, na hora de produzirem o filme, também pensaram em outras dimensões, né, enfim, que poderiam ser abordadas para além da questão do mercado de trabalho, né, outras dimensões da memória, enfim, e ainda que é uma memória ainda de uma pessoa que está no topo da sua carreira, né, então isso vai trazer outros elementos que, diferentemente no momento em que, quando talvez se vocês entrevistarem ela daqui a uns 30 anos, né, como que vai ser, como que ela vai narrar essa história, né, se ela vai narrar de uma maneira diferente, pensando um pouco naquilo que o Renato falou da questão de uma pesquisa acumulativa, né, logo depois que eu fiz o campo, eu não teria condições de fazer esse filme, né? Agora, né, passado mais de 50 anos ou 40 anos, né, eu já leio de uma outra maneira, enfim, pensando um pouco
enfim, de como que vocês elaboraram aí as questões para Flávia e como que vocês foram, né, e editaram também essa entrevista, né? E o filme do Renato Atias e da Mina Hardy é um filme muito bonito, né? Fala dessa relação extremamente bonita entre Renato Atias e os 3 mestres saberes. Nessa cena que a Mina Hardy mostrou do falecimento, não me lembro o nome do interlocutor, né? É muito bonita, né? Enfim, a maneira como você vai articulando, né, as imagens de arquivo, os sons dos cantos, né, imagens do Renato. E o que eu acho interessante do filme, Renato e Mina, é justamente essa troca de ao menos 3, né, uma triangulação aí na construção desse filme, né? O olhar da Mina, o olhar do Renato, na verdade, é mais do que uma triangulação, o olhar dos Rúpida e o próprio olhar, né, enfim, que os arquivos possibilitam, né? E aí é bacana pensar mesmo, né, como que nesse diálogo, né, de muitos olhares, surge um filme polifônico ao mesmo tempo, né? Polifônico e com muitas temporalidades, né? Eu acho que isso que é bonito do filme de vocês. Achei muito bacana isso que a Mina trouxe, né, de trazer a emoção dos arquivos, né? Eu acho que essa ideia de trazer as emoções dos arquivos é algo que eu poderia extrapolar essa questão que a Mina traz, que é muito bem feita no filme, para os outros diretores dos filmes, né? Se vocês pensaram também em trazer essa emoção do arquivo, né? Não só na fala, né? Enfim, dos interlocutores, mas também nas imagens de arquivo, né? E achei também bacana o fato de ser um filme multissituado, né? Começa no Pará, depois França, e a sobreposição dos sons e arquivos nesses lugares, né? Então isso também traz uma múltipla temporalidade e uma múltipla especialidade na narrativa fílmica, né? Mina, você falou que você não é antropóloga, né? Minha pergunta vai mais de que maneira você se inspira nos antropólogos cineastas para fazer o seu filme, né? E Renato, de que maneira esse contato com os mestres de saber e com as palavras encantadas e cantos, né, tão importante nos Rúpida, te inspiram para fazer filmes, né, Renato? Eu acho que e para fazer antropologia visual. Eu acho que essa é a pergunta que eu faria inicialmente. E se não tiver nenhuma pergunta no chat, eu acho que a gente já pode passar para os autores e depois a gente continua o debate. Muito obrigado de novo, parabéns para todos. Espero que quem não assistiu os filmes tenham se inspirado para assistir no decorrer aí dessa semana os filmes durante o evento da Unboxing. Eu acho que a gente faz pela ordem mesmo, né? Eu acho que podemos ir pela ordem, então. Tá bom. Bom, Luiz Felipe. Desculpa, Celso. Mina, do you understand my question to you? Did you understand it? Or Can you repeat it? Understand a little bit. Yes. Can you repeat? I asked to you if you have inspiration to make your films, if you are inspired by some anthropologists, filmmakers like Jan Hus or Dave McDougall, because you said that you are not anthropologists, and how the visual anthropology influence your work. That was the question. Eu passo a palavra para now we are going to follow the queue of the talks. Então we start with Celso Castro. Celso Castro. Ok, Luiz Felipe. Bom, a decisão de se centrar na questão da luta na Guiné-Bissau tem uma razão pragmática, né? Tivemos 13 horas de gravação com ele, além de pesquisa de arquivo, e não queríamos fazer uma coisa gigantesca, né? 1 hora já ficou um pouco grande demais para o que imaginávamos. Mas também, sobre esse período, nós tínhamos muito mais material de arquivo, né? A Fundação Amilcar Cabral não tem muita coisa, mas a Fundação Mário Soares tem uma parte de documentos do Amilcar Cabral.
O exército português tem, né, esses filmes todos, né, essas imagens aí em movimento que cederam, inclusive muitas imagens dos guerrilheiros que eles, enfim, apreendiam, que tinham, então ficou interessante. O próprio arquivo pessoal do Pedro Pires, né, e também um livro de fotos que aparece muito, um fotógrafo japonês que foi junto com uma comissão da ONU nos territórios, né, liberados ainda antes da independência. Tem fotos fantásticas que nós também usamos. Tinha muito mais material. Nós estamos fazendo um segundo documentário que é sobre a construção da República de Cabo Verde, né? Quer dizer, feita a luta de libertação da Guiné-Bissau, durante alguns anos fica, né, o Amílcar Cabral tinha muito isso, unidade na luta, né, que era um único partido de dois países, né? Então a luta era Guiné-Bissau e Cabo Verde, e feita a libertação da Guiné-Bissau e pouco depois a independência de Cabo Verde, o mesmo partido governava dois estados. Isso foi uma experiência um pouco efêmera, teve o golpe de Estado em 82 na Guiné-Bissau e aí eles romperam. Mas sobre Cabo Verde tem muito menos material, né? Tem um arquivo nacional com material sobre isso, arquivos pessoais. Então a pesquisa em arquivos e outras fontes é muito mais difícil. Provavelmente será um documentário menor, talvez meia hora, não sei, mas achamos que o tema da libertação era importante. Também serve como material didático, né? Porque nós temos muito pouca coisa de origem africana, por exemplo, a usar. Quando se fala de África, né, no Brasil, basicamente é escravidão e pós-abolição, né? Só se fala do Brasil e não da África. Aqui é um africano falando de África, né? Então, também tínhamos esse objetivo, né, de produzir um material que é usado. Aliás, o Pedro Pires deu a aula inaugural do nosso semestre aqui no CPDOC, quer dizer, deu virtualmente, infelizmente, né? Não pôde vir, mas, enfim, tínhamos também essa intenção da nossa parte na produção do audiovisual e do livro também, ser uma fonte, como eu disse, sobre a África, mas que não fosse apenas a África no Brasil, né? Fosse a África na África. Mas foi uma razão pragmática para diminuir e concentrar a luta de independência da Guiné-Bissau. Acho que é isso. Muito bacana, Celso, Castro. Então, passo aí a palavra para o Fernando. Luiz, obrigado pelas questões, cara, assim, bem pertinentes, realmente, assim, e porque você traz uma dimensão interessante, porque o antigo Bibi, né, ele está localizado às margens do Rio Paraíba. E quando eu falo isso, uma das coisas que, ao longo do processo de produção, a gente teve algumas filmagens lá, assim, a gente foi onde hoje é o Parque da Cidade para fazer algumas imagens, a gente acabou não fazendo nenhuma entrevista por conta das questões da pandemia mesmo, né? Então, como eu tinha dito. Mas na conversa com os pesquisadores e tudo mais, essa dimensão do som era muito presente, assim, a gente da sonoridade desse lugar que está ali às margens do Rio Paraíba e pensando que, pô, sei lá, a gente estava no dia que a gente foi fazer as imagens, aparece um tucano e aí, enfim, muitos animais e tudo mais, a gente ficava, cara, e silencioso ao mesmo tempo, né? A sonoridade das margens de um rio, assim, muito presente, da água, enfim, e a gente ficou imaginando aquilo ali como um lugar de prisão e como um centro de tortura, enquanto ao mesmo tempo era sons que remetiam a um universo muito belo, mas também poderiam significar naquele contexto um terror, né? Assim, então, talvez se a gente tenta trazer isso de alguma forma a partir ali do som direto que a gente faz lá nessa externa que a gente faz. Então, a gente busca trabalhar um pouco essa sonoridade, assim, mas eu acho que seria uma sonoridade, inclusive, para tipo, trazer mais essa dimensão sonora para o filme e o relato, né, nessas trajetórias e tudo mais, como você trouxe, de como que como a memória em torno desses sons nos depoimentos que a gente pegava e tudo mais estava sempre muito presente, assim, essa lembrança, né, assim, de um lugar de terror e essa sonoridade do terror. Eu lembro que a gente falou muito disso, assim. Então essa é uma dimensão muito
eu acho interessante, enfim, com todas as aspas, né, que isso pode ter para pensar o som como uma dimensão como um som como um instrumento de tortura mesmo, assim, como um instrumento de colocar, trazer essa dimensão do medo e por aí vai, assim, tudo que a gente pode imaginar. Isso está na fala da estrela, na fala a coisa do cachorro, né, assim, dos cachorros que latiam e tudo mais, do medo até hoje do Jeep e por aí vai, né? Assim, então essa dimensão sonora é muito, muito, muito importante, assim, mesmo. Daria para explorar mais, eu diria. Assim. A gente tenta explorar, mas seria possível. E aí essa dimensão do esquecimento, do silenciamento, né, dos apagamentos, que eu acho que é central, obviamente, né, quando se fala sobre diversos temas, e com o tema, com a dimensão da ditadura, não é diferente, sobretudo quando trata no interior do Estado. Né, assim, muita gente, caramba, isso é em Barra Mansa, uma cidade pequena do interior do Estado, e eu acho que tem uma relação com a dinâmica muito interessante, que e daí a ideia, né, que surge do Museu do Trabalho e dos Direitos Humanos, essa dimensão do trabalho e a presença da CSN ali, ao lado, né, na cidade de Volta Redonda, e o BIB também como um aparelho repressor de controle também dos movimentos de trabalhadores, sobretudo na CSN. Tem o filme do Eduardo Coutinho, que eu acho que é uma coisa bem interessante, que trata da greve, trata de alguma forma ali da greve de 88 na CSN, né, que é um filme que eu acho que é um documento importante, assim, e que eu acho que já traz assim muitas coisas para pensar essa relação tensa entre os movimentos de trabalhadores no sul fluminense e a CSN, a instalação da CSN e o aparelho repressor da ditadura militar. Assim. Então, acho que seria um outro filme assim, que eu acho que dá para pensar muitas questões, muitas tensões muito próprias dessa dinâmica regional assim do sul fluminense, sobretudo a partir das intersecções entre a instalação da CSN e o antigo BIB, né? O BIB concebido, né? Muitas vezes colocado como concebido para controlar justamente trabalhadores da CSN e seus movimentos grevistas e por aí vai. Então, assim, acho que tem muita coisa aí para pensar de fato, assim. E, cara, eu acho que essa trajetória, né, que você falou, do nosso ponto de vista, é isso mesmo. Eu e o Gabriel com uma trajetória nas ciências sociais, de formação e tudo mais. E, cara, eu acho que não tem como não dizer que é um olhar das ciências sociais, assim, que a gente não tem... As coisas que a gente tem produzido carregado por essa perspectiva, né, assim, da nossa formação e dos nossos interesses fílmicos, vamos dizer assim, né, assim, de produção cinematográfica e tudo mais. Então, a gente... o que permite, eu acho que de forma muito interessante, a gente estar aqui, mas também, né, que é um espaço acadêmico, enfim, desse ponto de vista, mas também percorrer os festivais e tudo mais. Então, a gente aí acaba possibilitando assim percorrer diferentes espaços e acho que, cara, condiciona muito o nosso olhar, assim, a perspectiva e os temas, as abordagens, enfim, como que a gente tem olhado essas produções, assim. Então, acho que é uma coisa que a gente sempre conversa, assim, de como que a gente traz, né, nesse olhar e traz nessa perspectiva e tudo mais a coisa das ciências sociais, assim. E é isso. E acho que até o Luiz, assim, com relação a isso, fica aí até uma coisa de uma reflexão, assim. Eu tive que fazer quase com um contorno para conseguir me inscrever na Unpox com o nosso trabalho. A gente tem uma formação em ciências sociais, eu, mestrado, Gabriel, o doutorado e tudo mais, a gente teve que dar uma volta enorme para conseguir me inscrever enquanto ISER num congresso, assim, por conta de uma relação também de pesquisador do ISER, né? Assim, então, eu acho que é uma coisa também para trazer aí de outras trajetórias possíveis no campo das ciências sociais
inclusive aí no campo da visual, né? Assim, e eu acho que é preciso pensar isso. Assim, a gente não poderia se inscrever se eu não tivesse algum vínculo ali com o Isera. Assim. Então, eu acho que fica aí também uma questão assim, para a reflexão do comitê visual para o Comis, né? Assim, para também trazer essa dimensão assim, de profissionais, né? De outras trajetórias profissionais e como contemplar isso no espaço acadêmico. Eu diria que foi uma dificuldade assim, eu falei, cara, vou pelo ISER. É isso, assim. Então, tipo, eu acho que também fica essa reflexão para as próximas edições. Eu acho que é a terceira ou quarta edição da Unbox que a gente participa. Antes, no mestrado, no contexto do mestrado e do doutorado, Gabriel, a gente com vinculação institucional, mas parece que quando você perde a vinculação institucional tradicional do ponto de vista acadêmico, você deixa de ser cientista social, deixa de ser antropólogo, enfim, é bem esquisito assim, essa coisa também, que eu acho que é uma reflexão importante. E, mais uma vez, cara, obrigado pelos comentários bem pertinentes e a todos e todas aí. Enfim, um prazer estar aqui com vocês todos e pessoas que estão aí mais tempo no campo da antropologia visual. Obrigadão, cara. Obrigado, Gabriel. Eu acho que Fernando. Fernando, desculpa. Não, acho que a questão é muito pertinente, né? Não é a primeira vez que a gente tem pessoas formadas, né, ou formadas em ciências sociais, enfim, ou que viraram cineastas, enfim, que tem essa dificuldade na inscrição. Eu acho que é uma questão que a gente realmente tem que pensar aí na próxima edição da Unbox e tornar uma política mesmo aí para mudar esse espaço, né? Agradeço aí as questões trazidas aí sobre esse ponto, né? Eu passo a palavra aí para o Alessandro, então. Obrigado, Luiz. Obrigado pelos comentários. Está sendo bem interessante essa conversa aqui. É muito comum confundir os Kaapó, Luiz, com os Kayapó, mas não é Kayapó, é Kaapó. Também no início chamava de os Urubu Kaapó, mas eles não gostam muito não, chama só de Kaapó. É bem pertinente, claro, sim, perpassa pelo arquivo de memória. Eles têm essa noção disso, eles sabem que eles estão diferentes, principalmente, e o audiovisual tem essa potência, né? E é muito interessante como os povos indígenas se apropriaram do audiovisual de uma forma muito, muito interessante. Eles se apropriaram dessa potência, eles têm a noção dessa potência do audiovisual enquanto memória, sim. E eles conseguem se apropriar disso, conseguem se apropriar da tecnologia e dessa ferramenta que é muito poderosa quando se pensa em arquivo e memória, sim. Eles se revisitam o tempo inteiro através do audiovisual. Eu falo com experiência dos Kaapó, e claro, o Brasil inteiro está cheio de experiência quando a gente fala do audiovisual, da potência dele enquanto arquivo de memória. Como que o audiovisual consegue alcançar, né? Como que ele se torna mais acessível. Assistir... me lembrei agora, o Chen Saman, que é meu orientador da tese, nós em 2016, a gente visitou. Quem me apresentou os Kaapó foi o Etienne. Eu estava terminando o mestrado e ele veio para o primeiro Festival do Cinema Etnográfico do Pará, como o Renato veio em 2014. Eles são os nossos, digamos assim, os padrinhos, são os primeiros que vieram para o nosso evento aqui, o Encontro de Antropologia Visual da América Amazônica, em 2014. E o Etienne trouxe uma exposição dos Kaapó. O Etienne estudou dois povos, né? Os Camaiurá e os Kaapó. Os Kaapó em 81 e 82. Ele tem um acervo fotográfico maravilhoso, lindíssimo. E ele veio com uma exposição fotográfica para o EAVO, uma exposição inédita, muito linda. E ele sempre disse, desde quando ele veio, que ele queria voltar e queria visitar esses amigos Kaapó. E eu comecei a tentar isso e acionei uma rede de amigos, e o próprio grupo da Eneida aqui, a Roberta me deu o telefone do Geraldo, que na época era o diretor da associação, Tahuri, dos Kaapó, e por coincidência, Geraldo era uma criança na época do Etienne, lembra do Etienne, o Etienne tem fotografia do Geraldo quando era criança, em 81, 82, enfim, só sei que a gente foi trabalhando tanto que a gente conseguiu voltar, não na aldeia, que era, na época do Etienne, era a aldeia Grupiúna, que ela não existia mais. Bem, essa mudança de aldeia, essa mudança de localização para lugares estratégicos da terra indígena, para proteger a terra indígena, é muito comum
nos povos indígenas, os Kaapó não é diferente. Eles mudaram de Grupiúna, fizeram uma aldeia mais próxima da cidade, mais próxima de uma estrada, onde os madeireiros costumavam invadir, e criaram uma nova aldeia, a Xingrendá, que é essa aldeia que eu pesquiso, que eu trabalho. E a gente organizou uma visita lá, acredito que foi em novembro de 2016. 2016, 2015, não lembro. Bem, e o Etienne levou uma série de álbuns de fotografias impressas, pegou o acervo dele, imprimiu e fez uma série de álbuns separados por família para entregar isso. Isso está registrado, tem um filme que a companheira dele fez, a Françoise, e fez uma série de fotografias sobre isso. Enfim, isso tudo tem a ver com a discussão que a gente está tendo aqui, né? Da própria nossa criação dos nossos acervos e como que a gente utiliza isso. O Etienne fez essa reposição física, né? Ele conseguiu, essas pessoas que migraram da antiga aldeia Grupiúna, 32 quilômetros mais para frente, mais para próximo, onde fizeram essa aldeia de localização estratégica, mesmo para proteger a terra, e fizeram essa nova aldeia, e muitos, né, alguns foram para outras aldeias, mas 80% eram os moradores de Grupiúna, que era a aldeia onde o Etienne pesquisou, nos 80. E foi muito legal essa reposição, essa memória. Alguns já tinham morrido, mas os filhos tiveram foto dos pais, os netos tiveram foto dos avós, e essa reposição foi bem interessante, que dá uma boa pesquisa que futuramente vai acontecer, sem dúvida. Bem, ainda sobre memória e arquivo e algum tipo de reposição, a gente tem um projeto que agora a gente tem um pequeno grupo de pesquisa, eu, o Gustavo Godoy, a Vitória e o André Sanches. A gente vai agora, em dezembro e janeiro, para a aldeia, de novo para Xingui, e a gente está pensando em criar uma casa de cultura. Isso é um desejo antigo da associação, dos próprios Kaapó, e a gente está pensando em comprar essa ideia e fazer uma casa de cultura, onde vai ficar fotografia, vai ficar tudo que a gente puder fazer um acervo físico mesmo, do que a gente puder, de livros. Eu sempre já apresentei 3 ou 4 com aquele livro clássico do Daci, que é o Diários Índios, né? Eles gostam muito daquele livro, tem muita fotografia. Eu acho que a gente deve sim explorar essa potência com certo cuidado, com certo respeito, mas sim explorar essa potência do audiovisual dos povos indígenas, né? Bem, outro projeto de revitalização cultural também, que é através das fotografias, dos vídeos, e da própria o livro da Berta Ribeiro e do Daci, que é a arte plumária dos povos dos Urubu-Kaapó, que tem uma série de desenhos e fotografias de algumas plumárias que eles muito dificilmente ela se vê com o povo Kaapó. A gente tem um projeto de financiar eles, porque o grande problema dos povos indígenas, e falo isso pelos Kaapó, é a luta diária. É um problema diário de resistência, de luta para a própria sobrevivência, onde aquelas horas que eles tinham disponíveis para fazer a plumária, para fazer uma série de arte, de outras coisas que eles costumavam fazer, eles se preocupam agora em sobreviver a ataques, a doenças, a invasões, se organizam para fazer outra coisa. E isso acaba ficando, infelizmente, para segundo plano, e eles têm essa noção quando eles têm acesso a alguma coisa que relembre eles dessa memória. E esses arquivos são isso tudo. Então, essa revitalização cultural está com esse projeto para fazer ano que vem, se Deus quiser, enfim, vai dar certo. Esse próprio coletivo que eles criaram depois das oficinas, que é o coletivo Nhandeá, que significa Nossa Imagem, coletivo de cinema Kaapó, que fizeram algumas produções, está meio parado por conta da pandemia, mas a gente vai dar um gás agora. Eles têm, a gente doou câmera, microfone, algumas lentes e notebook para eles continuarem a fazer esses filmes. E tem outra coisa, né, Renato, que aqui o Renato também entra, porque a gente criou essa preocupação desde o filme do Renato, cria uma série de questionamentos, uma série de conversas que a gente vem tendo desde do último Oiavan, que começou lá no Festival do Cinema Etnográfico do Pará, né, Renato? Que é uma circulação de eventos e de festivais, que é uma espécie de grupo de pesquisa, mas que é dinâmico, né? Pessoas entram, pessoas saem, dão sua contribuição, mas tem, posso dizer, um núcleo meio duro, assim, que é o título é Entre o Enquadramento e a Memória, os arquivos etnográficos e as noções de representação na antropologia visual, que já circulou no nosso encontro de antropologia visual ano passado,
no Festival do Cinema Etnográfico esse ano, no MDoc, que é o festival de documentário lá de Melgaço, domingo, lá em Portugal, e a gente vai manter agora, vai ter outra mesa de debate aqui no Festival Etnográfico no Pará. Aproveito aqui para fazer nossa propaganda do nosso festival, que vai ser agora dia 16 a 21 de novembro. Eu posso botar o site aqui no nosso chat para a gente... Espero que vocês possam acompanhar. Alguma coisa vai ser virtual, mas ainda bem que alguma coisa também vai ser presencial. O Renato vai estar aqui em Minas, de novo, vai estar visitando nossa cidade. Vai ser bem interessante. O nosso homenageado é Van Sancarelli, o Divino Serrahu, o Jorge Bodansky e a Patrícia Montemor. Enfim, eu acho que isso é uma questão bem pertinente, eu acho que a gente deve explorar isso, sem dúvida nenhuma, esses acervos que a gente vai criando. Imaginem o acervo do Renato, né? Imaginem o acervo do Etienne, imaginem o acervo desses antropólogos que acabam acumulando um conhecimento absurdo, né? É um campo de pesquisa. E acessar isso tudo e perguntar, né? Isso o Etienne sempre fala isso. Pensar esses arquivos, fazer algumas perguntas nesse arquivo. Isso que o Renato falou, de revisitar o arquivo e pensar de outra forma, o Etienne vive falando isso, quando a gente diz revisita, você fala revisitando os arquivos. Os arquivos devem ser revisitados o tempo inteiro, pensados e problematizados a partir, sempre, por uma nova perspectiva, outras pessoas, enfim. A gente vai fazer, isso é interessante pensar, porque a gente vai fazer uma exposição fotográfica de Jorge Bodansky aqui em Belém. E a gente teve acesso, eu e a curadoria, que é a Jorane Castro e o Orlando Boneschi. Alessandro, você puder ir concluindo? Estou concluindo. A gente teve acesso ao acervo do Bodansky no Instituto Moreira Salles. Eu vi que até que eles são parceiros de vocês aí, né, Felipe? É um acervo absurdo do Jorge, ele tem um acervo absurdo. São centenas de pastas com fotos de 72, ainda que ele estava pensando em fazer a Transamazônica, uma Transamazônica. Tem filme Super 8 que ele mandou para a gente nos arquivos pessoais. Enfim, eu acho que é um campo riquíssimo de pesquisa e de produção que a gente tem que explorar, sim, discutir e pensar de uma forma muito responsável como revisitar esses arquivos. Obrigadão, Luiz. Obrigado, Alessandro. Muito bacana. Então, passo a palavra para Camila Almeida. Camila? Estou aqui. Bom, então, sobre a tua questão, né, a respeito do porquê esse tema, né, o foco no mercado de trabalho, foi pensado, né, de acordo com os temas do Fórum da ISA. Então, as temáticas que foram trazidas pelo Fórum da ISA, a gente tentou levar elas para questões que pudessem ser filmadas, né? Então, a gente tem outras pessoas abordando outras questões. Aí, na questão da Flávia, ficou voltada para esses temas, né? Que é gênero, né? Mulher no mercado de trabalho e uma mulher negra. Essa questão também, né? Essas três questões debatidas por meio da Flávia. E por ela ser uma pessoa que não só vive, né, mas também debate, discute esses temas, né, nas coisas que ela escreve. A gente tem outros também, né, são 6 filmes, então o outro é Sociedade Civil nas Periferias e Favelas da Metrópole, que é esse que eu vou exibir na próxima mesa, que a gente fala, faz uma entrevista com uma personagem da favela da Maré, e ali ela conta todas as questões que envolvem pandemia, envolvem também mercado de trabalho, né, e outros temas também, mas daí o foco é justamente nessa questão da sociedade civil se organizando para dar conta de um espaço que o Estado não dá conta, né. Então, também tem um outro que foi gravado aqui em Porto Alegre, que é Solidariedade Comunitária em Tempos de Pandemia, e daí com o foco bem na pandemia, porque a gente achou que seria até estranho não falar, né, não trazer já que os filmes estavam sendo produzidos ali em janeiro e fevereiro de 2021, pouco antes do fórum, que fosse algo atualizado em relação a como
como que no Brasil as questões se articulam para dar conta de algo que não é fácil, né, na linearidade, ainda mais com uma questão pandêmica, né, acontecendo. Então, teve um episódio gravado aqui, tratando desse assunto, e aí também se fala sobre diversidade ambiental e sobre as ameaças aos povos indígenas também, e precarização e alternativas na periferia. Então, são vários temas e que abordam diversos assuntos, tentando dar conta de temas pertinentes e atuais, né, do Brasil, por isso que são os desafios do Brasil contemporâneo. Então, cada um deles traz esses aspectos, e o da Flávia ficou voltado mesmo para essa questão do mercado de trabalho, e por ser mulher no mercado de trabalho. Então, tu perguntaste também como foi a edição, né, desse material. Então, a gente dividiu, a gente gostaria que nesse episódio, assim como em todos os outros, as trajetórias estivessem incluídas, né, que não fosse só uma discussão de especialistas sobre aqueles assuntos, mas que fosse uma discussão a partir da vivência das pessoas, inclusive porque a nossa linha de pesquisa, de atuação também, é em narrativas biográficas, né, então, e todos os outros filmes que o CAIS desenvolve, eles são relacionados como para dar visibilidade aos resultados de pesquisa, e essas pesquisas são realizadas por meio dessa metodologia, por essa abordagem de narrativas biográficas. Então, a trajetória é muito importante para a gente, né? Então, essa é uma influência muito grande no nosso trabalho. Em todos os filmes, então, são as próprias pessoas falando em primeira pessoa a respeito daqueles assuntos, né? E mesmo quando a gente está falando sobre a diversidade ambiental, que daí, então, tem uma pessoa que fala a respeito de todos os problemas, assim, os desafios que a gente tem nesse tema, ainda assim, essa pessoa traz a sua trajetória pessoal, né, e suas motivações e etc. Não só por nós termos essa veia, por essa abordagem de narrativas biográficas, mas porque daí também pensando do outro lado, né, da minha formação, daí como jornalista, contadora de história, alguém que trabalha focada no audiovisual, por uma questão de storytelling mesmo, de narrativa, buscando tornar algo mais interessante para o público, que seja um meio termo entre o acadêmico, né, e o acadêmico, o jornalístico, enfim, né, que tem esse compromisso com a ciência, mas que também tem esse compromisso em esmiuçar os conteúdos e tornar acessível a todo mundo. Acho que é isso, né, que tu me perguntou, tu falaste sobre as imagens de arquivo, uma pergunta para todo mundo, né, e a gente utiliza muito, em todos os episódios a gente traz bastante imagem de arquivo, e eu acho que isso ajuda a tornar a narrativa mais interessante da vida para aquilo que está sendo falado, e como outras pessoas também falaram aqui, outros pesquisadores, também é uma questão de constituir memória, né, isso fica arquivado como uma memória né, das pessoas ali retratadas e das situações também. Muito obrigada, gente. Muito obrigado, Camila. Então, eu passo a palavra para a Mina Hadi e para o Renato Atias. Je vais commencer, Mina. Oui, tu commences. Ah, tu veux que je commence? D'accord. Okay, thank you for your question, Felipe. It's a very interesting questions because I said that I'm not anthropologist, I'm a filmmaker, but I make film about anthropologists and filmmakers. So I made one film about Pierre Perrault, who is the father of documentary filmmaking in Quebec, and who changed the way that the people look at French cultural heritage in Quebec, in north of Quebec. So he goes to Jacques Cartier, who went to Canada and who brought the French culture there and work on a village that they have exactly the same culture in France. I also made 2 films on Jean Rouch. I was trained by School of Jean Rouch, and when I started filmmaking, and for me, the Jean Rouch way of making film brought me the points that I always try to follow in my filmmaking.
One is the shared anthropology, what he did. The other one is the feedback. He always make the film and show it to the personage. And also what he did is much more important, is how by making the film you can change the look at the universe. He makes the film and he changed the look at the Western to the African countries. He changed the colonized way of looking Africa, and he showed to the Western countries that they have a culture and civilization, and we have to look at them in the other way. He went to Iran and he made a film in Iran, in my home country, in Persia. And he made a film in Iran, and I made 2 films about his way of looking on Iranian cinema. He brought another way of looking at the Persian civilization. By his film, he showed that how Persian old civilization is still alive in architecture, in art, in Iran. And for me, that was very important. And when I get to know the Hubdas through Renato Attias' research in Belém in 2019, I realized that the way that Renato Attias is talking, looking at the Hubda and trying to explain their way of living, epistemology, their cosmology, the way of being with the others, it's going to change our looking at the indigenous people. By his research, that is from inside, that he has been with them in the 70s, but he worked with them. As he says, they are his collaborator of research, the 3 persons, Bihit, Mehdi, and Kezi. So the way that Renato Attias has been bringing his archive and talking about the Hubda showed me also how by having another look to the Hubda, we can change our looking at the indigenous people. And I think that for me was a major point, to go and follow that and try to bring it and to bring it to the Western, and especially in this special moment, how to look at the indigenous people, not with colonized eyes and glasses, but how to listen to them, how to work with them, how to bring the project with them. Renato, when he talks about them, he's talking like them, and he knows from inside. And that is the inside looking of the Hubda that I tried also to put in the film, and I was inspired by his relation with the Hubda. And I think it's very inspiring. And for me, I think we as a filmmaker, for building the future of the world, we have to do more and more films about the anthropologists and bringing their research. That will change our looking at the universe differently. Thank you very much. Obrigado, Mina. Luiz, muito obrigado pelos comentários. E talvez, em termos assim gerais, eu queria começar bem rapidinho pensando nessa ideia de restituição, que também está presente nessa produção, devolver, né? E aí, como a gente queria, e a gente quer, de uma certa forma, alguns já assistiram, né? Nós não fizemos legendas, nós precisamos, inclusive, traduzir para a língua Hu, mas nem todos leem, né? Então, nós resolvemos fazer a dublagem, que me pareceu muito mais interessante para que as pessoas possam interagir com a narrativa do que propriamente colocar simplesmente uma legenda. Então, esse fato faz com que a gente tenha o interesse de fazer com que as ideias, as principais ideias que são colocadas nesse filme, colaborem com um entendimento mais amplo da relação dessas populações, no caso os Hubda, com as questões ambientais, né, mas, sobretudo, o entendimento de pessoas, né?
de cada vez mais mostrar que essas pessoas têm diferentes concepções a respeito das pessoas e como eles se relacionam entre si. Isso foi um grande desafio, um grande desafio. Eu acho que, de certa forma, ajudou a construir essa narrativa, né? Não era simplesmente eu estar narrando o óbvio, mas explicando o óbvio, né? Explicando o óbvio. E tem determinados momentos do filme que, para mim, realmente é muito difícil, porque se trata de expressar conceitos que são colocados, falados, entendidos dentro de uma língua. E a tradução simplesmente para o português, ou para o inglês, ou para o francês, não resolve, porque não vai, né? Então, não se trata também de você, eu vou usar, de naturalizar as metáforas, porque muitas das vezes, quando nós estamos conversando com os nossos colaboradores no campo, acredito que o Alessandro teve muito disso quando entra em contato com o CAPOR, porque eles têm uma maneira de pensar. E para eles explicar para nós o que eles utilizam muita metáfora. Então, vocês imaginem uma pessoa que está trabalhando com você, que você conversa com ela, e que para ele explicar uma coisa para mim, ele vai usar metáfora, e eu naturalizo essa metáfora, eu não estou transmitindo o que realmente é a epistemologia desse povo. Então, eu fugia de fazer uma tradução das metáforas, simplesmente, né? É o que acontece muitas vezes em alguns lugares onde, né, depois de um determinado tempo, né, a gente vai perceber que, na realidade, o que se está falando hoje de uma pesquisa antropológica que foi feita, sei lá, 30, 40 anos atrás, é uma, entre aspas, naturalizando metáforas. Quer dizer, não é aquela... A narrativa se torna uma tradução de uma metáfora, que aquela metáfora foi utilizada para que você, antropólogo, entendesse o que é a concepção. Então, nesse filme, Luiz, foi difícil construir uma narrativa onde eu pudesse mostrar as duas principais substâncias, que não são substâncias físicas, né? Mas que são substâncias que estão no nosso corpo, né? No pensamento Buda, né? E de fazer que essas substâncias possam ser compreendidas nas suas dimensões das relações sociais, né? Então, isso realmente foi uma grande dificuldade, né? E digo, na realidade, o público maior desse filme não são nem tanto os Rupda, evidentemente, é para ele, mas o público maior são essas pessoas que trabalham com essas populações e que hoje estão passando por uma dificuldade muito grande pelas transformações sociais ao entorno, mas também por interferências. Nós falamos dos missionários, mas a área da saúde é outra. A área da saúde interfere, né, em muitos aspectos, né? Eu falo da medicina, da medicina ocidental, ou do sistema médico ocidental, e na interferência que se tem durante muitos anos, quer dizer, que eu trabalho lá, né? Muitos ainda vêm perguntar para mim, né? Me explica, Renato, explica para mim, o que é aquele aparelho que coloca aqui no braço, que faz pss, 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 e que faz assim, assim, e que mostra o que naquele relógio? O que é isso? Aí eu tenho que traduzir também esse fato, né? essa situação para eles, né? E aí não se entendem, não é fácil de entender, né? Porque existe uma outra compreensão do que seria o lado esquerdo de um braço, né? Dentro da concepção fisiológica que os Rupda têm a propósito do próprio corpo, a fisiologia é exatamente a mesma que nós temos, mas a interpretação
e os conceitos que são utilizados, né, para o sangue que corre nas nossas veias, não é, de maneira nenhuma, o conceito utilizado dentro entre aspas, da medicina ocidental. Então, isso se torna cada vez mais complicado quando você vai participar de uma reunião onde tem, né, gente do Distrito Sanitário Especial Indígena que estão dizendo, não, a gente tem que levar ansiolíticos para dar para aquela população, porque os suicídios estão aumentando. E não entende o que é o suicídio, né? Aliás, o suicídio é visto dentro de uma perspectiva de uma ideia que é de saúde mental, mas que é completamente ocidental. Então, isso cria problema. Então, o filme foi um desafio bastante forte, continua sendo um desafio, porque trabalha-se conceitos, né? E continua sendo uma dificuldade, e, ao mesmo tempo, as pessoas gostam de assistir. E eu recebi outro dia, em Recife, uma conversa, para eu conversar com dentro da Sociedade de Psicanalista. Alguém assistiu o filme, então os psicanalistas querem conversar a respeito do filme. Então, ele gera questões que vai além do campo da antropologia, mas que leva para outro lado. Bom, tem várias coisas que se poderia falar, né? Eu acho que o que Nina colocou é extremamente importante, né? Eu acho que casa com essa questão de arquivo, né? Trabalhar arquivos hoje não é a mesma coisa que trabalhar arquivos há 50 anos atrás ou 30 anos, e o Celso que pode nos falar, porque ele trabalha com arquivo há muito tempo, né? O CPDOC tem uma tradição muito grande, né? E é como trabalhar os arquivos, e eu acho que a gente cria um desafio dentro do campo da antropologia visual para se entender esses arquivos como parte, né? Como parte das representações e das memórias que se tem a respeito de um determinado grupo social. Muito obrigado, Renato. Thank you very much, Mina. A gente, bom, o tempo já estourou, né? Eu queria agradecer muitíssimo aos autores e autoras. Foi um debate muito rico. Eu gostaria de avisar também que a gravação dessa mesa a gente está vendo com a diretoria de disponibilizar no YouTube da Unpox, senão a gente também pode disponibilizar para o Renato, para a Mina. E agradeço novamente, enfim, as questões que vocês trouxeram para a gente repensar aí muitas questões importantes aí da nossa associação, né? Faço propaganda da próxima mesa às 4 horas, Territórios e Resistências, né, que a Camila já falou, Almeida, e o Alessandro também já colocou aqui no chat, né, a propaganda desse importante evento de filme etnográfico, Festival do Filme Etnográfico do Pará, enfim, que é muito bacana vocês também prestigiarem. Então, agradeço a todos e todas por terem retirado essa tarde de sábado para essa discussão, e que ainda bem que a gente vai poder arquivar essa discussão para outras pessoas assistirem, graças aí ao Renato, ao Alessandro e à Mina por terem trazido essa questão. Então, boa tarde a todos e todas, e nos vemos na próxima mesa às 4 horas, quem puder assistir. Boa tarde. Obrigado, Luiz. Obrigado. Infelizmente, não vou poder continuar com vocês. Seria meu desejo, mas eu estou com uma outra missão aqui. Perfeito. Obrigado, Renato. Obrigada, Obrigado, boa Luiz. tarde. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Agradeço a todos Bye, pela Mina. presença. Bye. Nice to see you. Thank you very much. Nice to see you. Sure. Thank you very much. Thank you. So you will send us the link, Luis, yes? Sure. will send us- I'll send the link and for the video. Okay, and if I want to use it to put it on site, I have to ask the question of the others. If not, I cut our session. All right. I will try to reach the others to have the authorization. Yeah, can you give me the Gabriela and Camille and Celesta email? I can make an editing and just put what was me and Renato and Alexandro, I think. But if they want, I can use their talk. But if not, I cut it. All right. I will ask the organization
for the emails of the others. And they Okay, send if to you. not, I just use about our film and I put it on our site. All right. Okay. I think that is the best, and I try to cut the faces of the others. I think it's a good solution. Yeah, I will just use about our film and I put it just about our film. All right. And if Alexandro wants, I give him also because we are working together. Okay. Thank you very much. If you can write about our film, I will be very happy. I will send you the link of the other. I will write it and we will all come and Yeah. Okay. You can write in Brazilian if you want. I would prefer. Okay. Thank you very much. Okay, thank you very much. Obrigada. Obrigada. Bye-bye.